Olá, pessoas! Yo. Estamos começando com mais um vídeo do Casal Review. E atrasado, temos que lembrar que agosto foi o aniversário do canal! Tá acabando. Estamos gravando em agosto. Então, sem mais delongas, queremos apresentar o tema de hoje. E hoje vamos falar de outro clássico armadurado da Manchete. Mais uma das cópias de Cavaleiro Zodíaco. Yoroiden Samurai Troopers. Ou, como você deve conhecer mais facilmente, Samurai Warriors. Samurai Warriors. A série que realmente foi lançada depois de Shurato pra tapar buraco na TV de Nagoya e pra rivalizar com o Cavaleiro do Zodíaco. Lá em 1988 e vai quebrado. Hoje nós vamos falar dele, que fez sucesso aqui. E, diferente de Shurato, esse sentia mais coisa pra se separar de Cavaleiro do Zodíaco do que Shurato. E vamos até ela. 5 fantásticos samurais armados. Juntos eles Começando com o nome original. O nome original, como já falei antes, é Yoroiden Samurai Troopers. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Ronin Warriors. E aqui de Samurai Warriors. Aqui no Brasil estreou por volta de 96. 96, precisamente. Na adivinha? Adivinha. Rede Manchete. A rede TV que mais cresce no Brasil. Só que não! No caso, eles foram exibidos exaustivamente durante 6 meses. Depois disso, ficaram 6 meses no escuro, sem ninguém nem lembrar deles. Depois voltaram em 97. Mas as pessoas ficaram achando que ele era uma cópia mal feita de Cavaleiro do Zodíaco. O que é triste, porque ele tinha bem mais coisa pra se destacar do que, por exemplo, o Shurato. Bem Não mais. que eu esteja falando mal do Shurato, só estou constando. Pois é. Aqui os nomes foram alterados a partir da empresa DIC, aqui no Ocidente. E Vai ser mais preciso nos Estados Unidos. E ele foi... como é que é mesmo o nome? Foi dublado pela Gota Mágica. A mesma que dublou a primeira versão de Sailor Moon. Cavaleiro Zodíaco. Entre outros, tanto que muitos dos atores de dublagem da época, de Cavaleiros, ou pelo menos uma parte deles, participou de Samurai Warriors. Alguns nomes aqui, cadê? Deixa eu roubar aqui da minha cola. Hermes Baroli foi um dos que fez o protagonista. O principal mesmo. Sim. Elcio Sodré também fez. Entre outras pessoas muito marcantes da dublagem. Sim, incluindo o narrador. O narrador da Manchete que fez basicamente todos os animes ever. Todos os animes que precisavam de um narrador. Claro. Não se põe narrador no anime que não tem nada narrador. Pois é. E agora? E agora? Enredo. O enredo é comigo. Enredo! Onde é que está meu enredo? Brincadeira, tá? Há 1000 anos atrás, Aragorn tentou dominar o mundo usando o poder das trevas. Trevas, tá bom? Melhor. É que você quase falou um B ao invés de... Eu ia falar trevas, virou um mau hábito. Enfim. Viu no que dá ficar fazendo piada com um vocabulário às vezes? Pelo menos o nosso não dá muito certo, não. Tá. Mas ele foi derrotado pela armadura do sol Hariel. Que nome estranho pra uma armadura japonesa, não? Né? E pela bênção da deusa do sol Amaterasu. Esse tá certo. 600 anos depois dele ser derrotado pela primeira vez, ele retorna e é derrotado pelos monges Caos. Eu estou falando Caos porque é com K. Então vou dizer Caos em vez de Caos. Beleza? Beleza. Continuando. Ele é derrotado por esses monges, novamente pela bênção da deusa do sol Amaterasu.
E ele é preso em outra dimensão, mas a armadura dele fica na Terra. O que causa muito problema, obviamente. Então os monges Caos pegam a armadura, dividem em 9 e espalham pelo mundo. Mais tarde, anos no futuro, as armaduras são encontradas por pessoas. 4 desses homens que encontram a armadura são possuídos e atraídos pelos poderes das trevas de Aragorn. E os outros 5 são os protagonistas. Que coisa, né? É. E assim começa Samurai Wars. Porque não é bem assim. Tem todo um outro trabalho, sei que, bababá, bibibi, até a gente chegar no que realmente importa. Os personagens. Eu gosto de falar dos personagens quando eles são um pouco mais interessantes. E eram os focos principais porque a gente viu o anime. Eu só vi um pouquinho. Metade de um episódio. Vamos começar com o protagonista, o cara que veste vermelho sempre. Hector Sanada. Ou no original Sanada Ryo. Por quê? Porque americanos. Não são americanos. Depois a gente explica. Na verdade, esse anime teve uma sequência de nome bem engraçada. Praticamente em todos os países que ele passou, incluindo aqui, trocaram o nome dos protagonistas. Na Não. verdade, o que se deu melhor foi o Ryo mesmo, porque em muitos países ele continuou com o nome de Ryo. Júlio Sanada. Exceto na Espanha e no Brasil, que realmente mudou. Os vilões também tiveram suas modificações. Na verdade, teve alguns vilões que eles modificaram, não, que ficou o mesmo nome em alguns países, incluindo o Japão, e Brasil e Espanha mudaram os nomes. Uma das vilãs era pra ter o mesmo nome que da Espanha, mas eles acharam o nome, acho que acharam o nome espanhol ridículo. Corina. Não é um nome ruim, mas Não gostaram. não gostaram. E colocaram Kaira. Kaira. E o nome dela é Kayura. Kayura. Você vê. E detalhe, colocaram Lady. Em Lady. ambas, na Espanha e no Brasil. No outro não era. No outro era só Kayura. Acabou. Sim. Enquanto eu vou começar a falar do nome do personagem, vocês vão talvez percebam alguma familiaridade entre o sobrenome dos personagens e o sobrenome de certos líderes militares japoneses. Ou Tipo o chineses. senhor Sanada, Ou, do clã Sanada. ou chineses. Mas enfim, Hector / Ryu Sanada. Ele era o principal, usava a armadura vermelha do fogo. E a virtude que vinha na armadura dele, porque toda armadura tinha uma virtude, era a bondade, que aqui foi trocado por virtude. Ok, minha virtude é ter virtude, beleza. E mais tarde eu vou dar um spoiler agora? Não vou dar spoiler agora não. Veja pra ser feliz, é melhor. Mas eu vou falar logo. Ele tem armadura extra porque ele é o protagonista, porque ninguém esperava que isso acontecesse. Personalidade, bem, ele é o protagonista padrão. Ele é o que luta sempre, é o que vai dar os 125%, enquanto os outros estão aquebrantados, e vai derrotar o boss final. Ele tem a personalidade que é sempre intrépida, sempre corajosa, não desiste nunca, etc, 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 etc. Próximo. Tristan Fang, originalmente Shu Hei Fan. É Fan, né? Fan. É só Fan mesmo. Sem Fan. O G é quase mudo. Você fala o G bem suave, quase mudo. Sua armadura é a laranja terra e seu atributo é o Gi, justiça. Laranja terra. Podia ser amarelo, né? Ou cor de terra, marrom. Voltando ao Fang, ou Han, ele era o mais forte fisicamente e era o que, na verdade, tinha menos personalidade. Ele era aquele parceirão, amigo de todos, mas não chegava a ser o que mantinha a cola entre todo mundo. Quem fazia isso era a garota. O terceiro membro é César Date, ou Date Seijin, como um tal Date Masamune, talvez. Quem sabe?
Ele usava a armadura verde da luz e provavelmente foi um dos personagens mais queridos junto com o protagonista, porque era o outro usar de espada, só que ele era espada grande, em vez da espada mais normalzinha do protagonista. E tipo, ele era um dos mais interessantes também porque ele era o que mais se questionava sobre a origem das armaduras e se elas eram realmente boas. O que é engraçado porque ele usava a armadura da luz, que deveria ser a mais boazinha. Ai ai. O próximo é Jorge Mori, ou Mori Shin. Mori também, mais um, né? Esqueci de mencionar que o da luz, a virtude dele é o rei, que significa sabedoria. Desculpe. Voltando agora pro Jorge Mori, Morishin, que a virtude é o Shin. Coincidência? Talvez? Não? Que significa... Confiança. Ele usava a armadura azul clara das águas, Suiko. E ele sim era o mais bonzinho, o mais calmo, o mais tranquilo. Usava arco e flecha. E... Era quase um Shun da vida. E por aí vai. O próximo, deixa eu ver aqui, que eu estou dando cola. Por favor, são muitos personagens, dá uma colher de chá. Tomi Hashiba, ou Hashiba Toma. Da virtude Shi, que significa vida. Vida é uma virtude? Nada pior do que a virtude da virtude. Eu acho. Enfim, ele usava uma armadura azul escura, que era a armadura do céu. Ou do vento. Esse vento também serve. Ai ai, pessoal. Bem, ele era o mais... Shun do grupo. Mais do que o outro? O outro era calmo, ele era tranquilo. Ele era mais amigo. bonzinho. Esse daqui é mais Shun, ele é o mais propenso a fazer besteira, a ficar emocionalmente um pouco infantil às vezes. Ele é assim. Apesar de ele ainda ser um cara legal. Outra coisa Beleza? engraçada foram as idades dos personagens. Mas depois a gente fala disso. Sim. Entre os aliados, que vão ser a última coisa que a gente vai falar por aqui, temos Mia, que a original era Nasty Yagyu, como o lendário espadachim Yagyu Jubei. Que meio que é a Atena deles. Eu vou resumir a isso. Sinceramente, se vocês quiserem mais informação, eu vou dar muito spoiler. Melhor deixar quieto, então. Yuri, que no original era Yamano. Jun. Lembre-se, Yuri no Japão não é só aquele gênero, é também nome de mulher, nome próprio de mulher. Só no ocidente por causa de ser um nome russo, que é de homem. Então, não faz muito sentido. É a vida. Bem, esse é... Qual é que é o nome? É o personagem de apoio da história. É o que não tem poderes, é o Kiki. É o Kiki. Ele é o Kiki da história. Temos o Fogo Branco, que era o Tigre Branco do Sanada Ryo. E detalhe, em algumas versões ele era chamado de Fogo Negro. Ou no original, Byakuen. Ou Kakuen-o. Apesar de que O normalmente é terminologia pra rei, governante. Enfim, ele é mais importante para a história do que parece. Apesar de ser o mascote do time. Mas ele é realmente diferente de importante. Cavaleiros, eles tinham um mascote. E aí? Acho que o Kiki fazia os dois trabalhos. Ele era o suporte, era o mascote. Enfim. E por fim, que é o mais relevante, os monges anciões que eventualmente aparecem e guiam eles ao caminho correto, diferente dos outros 4 que se tornaram servos do Aragon. Arago. Enfim, é isso. Arago. Enfim, é isso. Esses são os personagens. É o básico do básico que você precisa ter. Se você for ver os nomes dos vilões, a maioria deles tem nomes de deuses ou criaturas do mal das culturas. De outros Ou lugares. que são consideradas do mal, né, Anubis? Como eu falei, deuses e criaturas malignas. Separe. Mas
O Anubis é uma boa pessoa, eu sei. Eu não sei o que as pessoas ficam implicando com ele. É que nem o Implicam Hades. com ele, implicam com o Hades e nenhum dos dois, na verdade, é mal. Eles são mal compreendidos. Não, é assim. Eu estou ligado à morte, portanto eu sou maligno. Mas eu não fiz nada! Você é maligno porque você está associado à morte e vive feliz com isso. Kamigami no Asobi, vocês trouxeram o Hades de volta. Mesmo que um pouco depressivo, mas trouxeram. Enfim, vamos agora pro resto que importa. Curiosidades! Curiosidades. Não confunda o nome do Samurai Wars, que é o nome aqui no Brasil do anime, com outro jogo também conhecido no Brasil como Samurai Wars. Originalmente conhecido como Sengoku Musou. Da boa série Musou. Sim, mas não tem nada a ver. Os nomes aqui no Brasil é que foram alterados. No Brasil e no Ocidente como um todo, mas enfim. Curiosidades são, apesar desse anime ser relativamente curto, com 39 episódios, ele possui 11 ovas. 11, muita coisa. Outra coisa é que o mangá veio depois do anime. Esse é um daqueles raros casos. Primeiro a gente faz o mangá, depois do mangá a gente faz anime. Não, é primeiro anime, depois o mangá. É um raro caso. Apesar de que hoje em dia nem tá sendo mais tão raro, porque muitos animes têm saído de novels, principalmente light visual novel. Mas antigamente, até mais ou menos os anos 2000, realmente era muito difícil. Sim. Mas enfim, aconteceu e Samurai Warriors é um deles. Sim. Outra curiosidade é a que já fomos comentando antes, muitos dos personagens têm sobrenomes, ou até mesmo nomes, baseados em generais, líderes militares e etc. Japoneses e alguns chineses. E é claro, nomes de deuses e certas criaturas, como um dos vilões que se chama Shutendoji ou Anubis. Também tem outra... a questão das idades. As idades. As idades foi bem engraçado, porque dos protagonistas, dos heróis, no Japão, nos outros países e também aqui para os outros países teve uma diferença grande. Os dos vilões que ficou mais certinho e ainda assim variou, teve algumas variaçõezinhas, quase nada. No caso, tirando no Japão, também teve a nacionalidade, também falaram da nacionalidade. Basicamente todo mundo é japonês, exceto o mais velho dos heróis, que é canadense. Mas quando foi para os Estados Unidos e para os outros países, cada um teve uma nacionalidade diferente. Então, como esperado, o protagonista é americano. E a idade ficou mais ou menos assim. No Japão, Ryo, Seiji e Toma tem 14 anos. Shin e Shiu tem 15. E Mia tem 17. Sendo que nos Estados Unidos... E no resto do mundo, por consequência... a Mia tem 21 anos, é a mais velha. E todo o resto tem 18. Como que nem Cavaleiros do Zodíaco, eles fizeram uma bagunça com as idades. Detalhes. E dos 4 vilões, no Japão, cada um deles tinha uma idade de 400 anos e alguma coisa. Exceto 2 que tinham mais ou menos 1000 anos mesmo. Mais de 1000 anos. Um de 70 e outro de 8 anos. Esse é o Ju. Ou Yuli, se você preferir. É outro personagem, não tem muito a ver com isso. No caso, a nacionalidade deles também, os que tinham mais de 1000 anos, a nacionalidade está desconhecida. E para todos os outros, todos eles são japoneses em todos os países em que foram exibidas a série. Sim. O cara se chama Anubis e ele é japonês. Não liga não, normal. Detalhe, que o nome original dele era Shutendoji, que é realmente um Oni japonês. Mas por que botaram Anubis? Não, o engraçado não é isso. O engraçado é que o Shutendoji era de japonês e quando foi pro inglês ele virou Anubis. Sendo que no japonês já tinha um Anubis que virou Kali. Kayle, no caso, a pronúncia em inglês. Eu desisto, eu vou pra casa. Não?
Eu acho que vamos encerrar por isso antes que a minha cabeça deu. Estamos no fim. Ah. Ficha técnica. Ficha técnica! Você assistiu mais? Porque eu não tive condições de assistir. Você não perdeu muita coisa. Assisti um episódio. Eu gostei. Eu queria ter assistido mais. Foi tirado do ar no dia seguinte que eu assisti. Bem, o que dizer da ficha técnica Samurai Warriors? Ele, graças à quantidade de censura que a gente chegou até a gente, diferente de Cavaleiro do Zodíaco, que foi mal censurado, o Samurai Super foi bem censurado, então ele era bem mais light, e talvez por isso ele tenha ficado meio meh em comparação a Yu Yu Hakusho, Shurato e o próprio Cavaleiro do Zodíaco. Mas para quem os pais eram chatos, tipo meu, que não deixava eu ficar vendo Cavaleiro do Zodíaco, porque era um desenho muito violento, que tinha sangue, porque eu nunca sangrei na minha vida. Esse era um anime que era até fácil, até um certo episódio, assistir ele, porque ele não causava muito conflito entre seus pais e ele, porque era só lutas. O pessoal tinha armas, mas nunca saia sangue direito das pessoas. Nem com armas de corte violentas. Enfim. Novamente dados aos cortes e a censura. Agora, nos A Estados animação? Unidos teve uma outra curiosidade que a gente esqueceu rapidinho. Nos Estados Unidos teve um lançamento da série sem cortes. Aqui no Brasil não tivemos isso. Triste. A animação é, na verdade, muito boa. Sério, é boa. Especialmente porque é de 88. Então é muito boa. Sim. Tipo, você vai ver... Pra hoje você vai deixar que ele tem algumas cenas muito paradas e às vezes algumas animações dele não são tão fluídas. Mas lembrando que é de 88, caramba, é uma animação boa até. Não tem muitos efeitos assim, mas é bom. Eu juro, é bom mesmo. Com relação a enredo, o enredo é legal, é muito original. Tipo, especialmente pra época do Cavaleiro do Zodíaco. Ele era muito bom. Ele conseguia se separar bem de Cavaleiro do Zodíaco. Ele não eram só cavaleiros armadurados protegendo uma deusa. Ele tava dentro desse gênero, mas não era uma cópia de Cavaleiros do Zodíaco. Ele Simples. conseguiu dar profundidade, usando os elementos das armaduras, as virtudes com que eles estavam dentro. Como quando eu falei do cara da luz, os próprios cavaleiros, quando descobriram que a armadura vinha do mal, eles ficavam meio, será que é certo de usar esse poder? Ele conseguiu se distanciar bem de Cavaleiro do Zodíaco. Pois é. Ele andou com suas próprias pernas. Por mais que muita gente, principalmente aqui no Brasil, tenha ficado criticando como cópia de Cavaleiros do Zodíaco. Agora, eu considero uma série que você deva ver hoje? Não muito. Não. Tipo, é uma série curta, então não vai te atrapalhar tanto de assistir, mas ela também não é nada extraordinária. Ela não é tão boa em ação quanto Cavaleiro do Zodíaco ou Shurato. A ação dela não é assim tão boa, mas ela tem um roteiro mais interessante. Então se você gosta mais de um roteiro do que de ação, eu acho que ele vai ser um pouco melhor. Agora, se você quer mais ação, é bom Até você... Betex serve melhor. Betex serve... Serve, pra ação ele serve melhor. Pode até ser, mas eu ainda prefiro o Samurai Warriors. Acho que é porque eu gosto mais de história, eu já tive minha cota de... Teve uma época que eu também só tava querendo ver shonen só pra ver batalhas. E eu só não via Dragon Ball porque eu não... Era o único que eu não me identificava. De resto eu assistia tudo. Então, até nessa época, eu acho que eu já tive minha cota e eu prefiro Samurai Warriors porque tem mais conteúdo. Então é isso. Se você quiser dar uma chance, dê, porque você dificilmente vai se arrepender. Mas se você não estiver querendo um anime, se você só quiser ver um pouco mais de ação, veja mesmo Betex, Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, dessa época que sai um pouco melhor. Especialmente se você for pegar a versão dublada, cortada. E realmente vale muito mais a pena ver Cavaleiro do Zodíaco, Shurato. Mas se você quiser ver a original, pela história, sei que eu aconselho pegar a versão original japonesa, legendado, que deve dar pra achar com sorte. Olha, eu não duvido que também tenha tido algum lançamento de VHS. Talvez, sei lá, alguém que tenha trazido também, como aconteceu com aquele
VHS que você assistiu do Gonagai. E se tiver assim, alguém tiver a possibilidade de conseguir. Ou... Ah, outra coisa. Esse foi um anime muito aclamado na França, outra curiosidade. O mesmo lugar onde Cavaleiros do Zodíaco é considerado um cult. Enfim. Última consideração é, não sabemos chongas dos ovas, então a gente não pode falar nada deles, a gente só pode deixar eles por alto, existem ovas, 11 deles, não sabemos o que os 11 falam, imagino que sejam vários ovos que seguem um grupo de histórias fechadas, que não se fecham em um só. Possivelmente, talvez até sejam ovas de longa-metragem, aqueles filmes. Não todos, mas pelo menos um ou dois. Chuto que pelo menos um deles é dos Monges de Caos. Possível. Porque ele se chama Gaiden. É. E Gaiden costuma ser a história de origem. Mas fora isso, eu não posso dizer mais nada. Isso é tudo, espero que tenham gostado de estar conosco. Esse foi Samurai Warriors, ou Yoroi Den Samurai Troopers. Como sempre, deem like, deixem o gostei. Eu tô deixando a Hisui no início e no final do vídeo por causa disso. Na verdade, eu amando o meu... O dinossauro tá fazendo isso, eu amando o meu. Deixem o gostei, deixem o gostei. Bem, é isso. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, deixem nos seus favoritos e... Se não é inscrito no canal, inscreva-se de novo, por que não? Porque o YouTube tá casualmente tirando inscrito por aí, né? Eu fiquei sabendo disso. Bem, até a próxima. Eu sou o Nomi. Sou Dark Arcade. E Até a próxima no... Casal Review. Tchau. See ya!